O cenário político global registra uma alteração significativa com as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que resultaram num isolamento diplomático estratégico para a Federação Russa. Durante a sua visita oficial à China, o líder norte-americano emitiu um comunicado conjunto com Pequim, onde excluiu formalmente a Rússia do grupo das superpotências mundiais, reconhecendo apenas os Estados Unidos e a China como as duas nações que definem atualmente as regras globais em termos de poder militar e influência econômica. Esta tomada de posição surge num momento em que Washington e Pequim finalizam um acordo estrutural sobre a Ucrânia, cujo anúncio oficial sobre a cessação das hostilidades é esperado nos próximos dias. A liderança da Casa Branca assegurou publicamente que não existem quaisquer compromissos com o presidente russo, Vladimir Putin, relativos à cedência dos territórios das regiões de Donetsk e Luhansk, contrariando diretamente as exigências anteriores do Kremlin, que estipulavam a retirada total das forças ucranianas daquelas províncias como condição prévia para a continuidade das negociações de paz. Em simultâneo com a pressão diplomática internacional, o território da Federação Russa enfrenta uma vaga de incidentes graves nas suas infraestruturas civis e militares. Na capital, Moscovo, um incêndio de grandes proporções atingiu o telhado de um edifício administrativo situado nos terrenos da propriedade histórica de Izmo, na rua Verizade. O Ministério das Situações de Emergência da Rússia informou à agência estatal, TASS, que o fogo atingiu uma área superior a 1.000 metros quadrados, sendo classificado com o terceiro nível de complexidade. Adicionalmente, registraram-se explosões e incêndios noutros pontos estratégicos do país, incluindo um dos maiores nós de transporte e distribuição na região de Bashkortostão, atribuído oficialmente a violações dos processos tecnológicos operacionais. Na região de Krasnodar, junto ao porto de Taman, na localidade de Volna, as autoridades locais reportaram a queda de destroços de veículos aéreos não tripulados em instalações industriais, embora imagens divulgadas publicamente mostrem danos severos nas infraestruturas logísticas portuárias daquela zona costeira. No plano militar defensivo, a Ucrânia reforçou a sua cooperação estratégica com a Europa através da assinatura do programa bilateral designado como Alemanha Corajosa. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, realizou uma visita oficial não anunciada a Kiev, marcando a sua presença no território ucraniano para avaliar diretamente a eficácia das tecnologias militares desenvolvidas localmente. O governante alemão assinou, juntamente com os responsáveis ucranianos, um acordo histórico focado no desenvolvimento conjunto de tecnologias de defesa e na atribuição de subvenções financeiras para empresas emergentes do setor dos drones. O governo de Berlim, que assegura atualmente cerca de 1/3 de todo o apoio financeiro e material ao setor de defesa da Ucrânia, sublinhou a importância de integrar os dados operacionais recolhidos no campo de batalha nos últimos 5 anos para garantir a segurança coletiva do continente europeu. Enquanto Kiev aguarda também a entrega de sistemas de mísseis de defesa aérea Patriot, adicionais durante o presente ano. O núcleo dos acontecimentos militares e estratégicos recentes é marcado por falhas sucessivas no programa de armamento estratégico da Federação Russa e por uma reconfiguração profunda nos métodos de recrutamento de pessoal militar. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou a realização de um teste considerado bem-sucedido de um míssil balístico intercontinental num campo de ensaios na península de Kamchatka, identificando o vetor como o sistema Sarmat. Contudo, os registros históricos e os dados dos serviços de informação revelam que esta é a 10ª ocasião em que a liderança russa anuncia a colocação do referido míssil em serviço de combate ativo, um processo que se arrasta desde o início do desenvolvimento do projeto em 2011.
Os dados disponíveis indicam que o único lançamento com sucesso integral ocorreu em 20 de abril de 2022, tendo o último ensaio conhecido, realizado em setembro de 2024, resultado numa explosão catastrófica do vetor diretamente no interior do silo de lançamento. A análise técnica fornecida pelo chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, Andriy Kovalenko, aponta que a insistência na promoção do míssil Sarmat, bem como dos sistemas Poseidon e Burevestnik, ambos anunciados originalmente em 2018 perante a Assembleia Federal Russa, mas sem qualquer entrada em serviço operacional verificada até a data, constitui uma estratégia concertada de propaganda para desviar as atenções da ausência de progressos significativos nas linhas de frente. No teatro de operações, as Forças Armadas da Ucrânia mantiveram uma taxa de atrito constante que resultou na eliminação de cerca de 35 mil militares russos mensalmente durante os meses de março e abril, superando as projeções iniciais de recrutamento e limitando a capacidade das forças de ocupação russa para sustentar operações ofensivas de grande envergadura. Face à insuficiência das cotas habituais de mobilização, que anteriormente se fixavam em cerca de 30 mil novos recrutas por mês, o Ministério da Educação da Federação Russa implementou uma diretiva obrigatória que impõe a todas as instituições de ensino superior a obrigação de encaminhar 2% do seu corpo estudantil para as Forças Armadas. No portal oficial da Universidade Estatal de São Petersburgo, foram integrados anúncios destacados que promovem o alistamento voluntário nas forças de sistemas não tripulados, oferecendo licenças acadêmicas oficiais, salários mensais na ordem dos $2.000 e bônus de assinatura de contrato no valor de $50.000. O vice-reitor da referida instituição confirmou em reuniões com os estudantes que os cidadãos que frequentam o ensino pago serão transferidos para vagas financiadas pelo Estado ou receberão a isenção total das propinas após cumprirem o serviço militar. Ativistas dos direitos humanos alertam que esta medida visa atingir as classes sociais urbanas que utilizavam o ingresso em cursos de mestrado como mecanismo legal para evitar a conscrição, transformando o ambiente acadêmico num canal direto de mobilização encoberta para alimentar as frentes de combate. A expansão do sistema de recrutamento militar na Federação Russa reflete as dificuldades estruturais em manter os contingentes necessários sem decretar uma mobilização geral, uma medida evitada pela liderança do Kremlin devido ao impacto político negativo e à memória da vaga de emigração ocorrida em setembro de 2022. Os relatos recolhidos em instituições de ensino técnico e superior revelam uma pressão crescente por parte dos diretores das faculdades, como documentado na região de Novosibirsk, onde as chefias acadêmicas questionaram abertamente a relutância dos estudantes em alistar-se voluntariamente. O processo de angariação de forças alargou-se às principais cidades, com Moscovo a ser descrita por observadores locais como uma zona de elevado risco para os cidadãos em idade de conscrição, devido à multiplicação de operações policiais de fiscalização e detenções em redes de transporte público, como o metropolitano. Adicionalmente, registram-se denúncias relativas à diminuição dos critérios de aptidão médica, com cidadãos portadores de deficiências físicas graves a serem considerados aptos para o envio para a frente de combate, além da inclusão progressiva de grupos vulneráveis como devedores, prisioneiros e mercenários estrangeiros na estratégia global de recomposição das forças militares. No âmbito da assistência internacional à defesa ucraniana, a República da Polônia iniciou negociações formais para a transferência do seu último lote disponível de aeronaves de combate MiG-29, composto por 14 caças, dos quais 11 são modelos monolugar e 3 são variantes bilugar. Ao contrário dos pacotes de ajuda anteriores, que envolveram cedências gratuitas por parte de Varsóvia e de Bratislava, esta nova fase assenta num modelo de transação comercial,
ou troca direta por contrapartidas tecnológicas. As Forças Armadas polacas estão a desativar estes aparelhos da sua frota ativa devido ao cumprimento do tempo limite de vida útil operacional, planeado até o ano de 2026, sendo substituídos por novas frotas de caças F-16 e FA-50. Embora estas 14 aeronaves tenham recebido atualizações parciais para os padrões da NATO, a nível de sistemas de navegação, comunicações e ecrãs digitais no cockpit, os especialistas indicam que os aviões mantêm as capacidades técnicas originais da era pós-soviética e exigirão avaliações e reparações estruturais antes de entrarem em operação, servindo no imediato também como fornecedores de peças sobressalentes para a frota já existente na Ucrânia, composta por aparelhos MiG-29, Sukhoi Su-27, Su-25 e Su-24. Em troca do fornecimento destes caças, o governo polaco manifestou interesse em aceder ao conhecimento prático e às tecnologias desenvolvidas pela Ucrânia no setor dos sistemas aéreos não tripulados e mísseis de longo alcance. A cooperação prevê a partilha de dados recolhidos pelas forças ucranianas durante 4 anos de conflito em larga escala, abrangendo áreas como a guerra digital, a operação de sistemas de defesa aérea e o emprego de drones que demonstraram capacidade para atingir alvos a uma distância de até 1.500 quilômetros. Esta parceria estratégica visa garantir a integração mútua no complexo industrial de defesa europeu e assegurar a continuidade dos programas de treino de pessoal militar ucraniano na Alemanha, onde mais de 20.000 soldados receberam formação técnica avançada. Subscreva os nossos canais informativos para acompanhar de forma contínua a evolução e a atualização de todos os acontecimentos relatados nesta emissão.